Oi, tudo bem com vocês? Se é a primeira vez que você está vindo aqui, se você quiser morar nessa casa, por favor, se inscreva, comente, compartilhe. Dá aquele like duplo, muito obrigada. Se você não quiser morar, mas pelo menos deixe um like ou um comentário de gratidão. Moradores da casa, um abraço. Meu beijo, meu cheiro, tudo. Hoje nós vamos falar do relacionamento com psicopata, né? Eu falei no vídeo passado da diferença entre a psicopatia e o narcisismo, como eles se comportam, né, na vida em geral. Hoje eu vou falar de um relacionamento com psicopata. As emoções do psicopata, elas são superficiais. Emoção dentro da psicopatia e do narcisismo são superficiais. Os psicopatas são extremamente superficiais. Vou ficar repetindo essa palavra. Portanto, não confunda superficial com profundidade. Então, as emoções deles não são profundas. Profundidade em emoções não é algo possível para essas duas pessoas. Essas duas condições mentais. Eles ah, não são possíveis para eles, não apenas porque eles não podem processar, mas é porque eles podem ser cruéis, abusivos, astutos, mas também existe outra coisa entre essas duas personalidades. Eles não conseguem se relacionar. Essa é uma coisa importante, tá? Outros seres vivos, qualquer outro ser vivo para narcisista e psicopata, não tem nenhum valor. Para eles, qualquer ser vivo é substituível. Você pode confundir, por exemplo, você pode pensar que um psicopata está com ciúme de você se ele tiver uma crise de raiva. Porque a crise de raiva de um psicopata e de um narcisista é muito profunda. Aí você confunde aquilo como uma emoção positiva, ou como uma emoção de amor, né? Se ele está com raiva, e você por acaso demorou de chegar, e você por acaso estava conversando com alguma outra pessoa, aí você pensa que o psicopata e o narcisista está com ciúme de você. Tem nada a ver com você, ele está com raiva por outra coisa, ou ele está com raiva por causa do distúrbio dele. Não tem nada a ver com isso. Ele não processa essas emoções. Mas o psicopata, olha que coisa interessante, ele pode ficar obcecado por você. Também não é amor. Obsessão não é amor, né, gente? É curiosidade. A pessoa tem curiosidade sobre outra e a pessoa fica obcecado. E a pessoa quer porque quer porque quer. Na história, a gente tem nós temos muitas histórias de psicopatia, né? Coisas absurdas. E tem psicopatas famosos, né? Como Hitler, como Nero. Nero era um psicopata, assim, sabe? De carteirinha mesmo. Porque o cara, além de ter sido amante da própria mãe, a mãe também era uma psicopata louca, né? Era uma louca que teve um caso com o filho. Aí um dia o filho Nero encheu o saco dela, sabe? Não quero mais essa mulher, né? E pediu para
lá alguém estrangular ela, né? Ele ordenou que estrangulassem ela. E depois dela morta, ele abriu a barriga dela para saber de onde ele tinha saído, né? Então, assim, nas histórias, principalmente essas histórias romanas e gregas, são coisas de arrepiar. Essa mesmo, essa é uma história de arrepiar, né? Porque era incesto, era promiscuidade, era coisas absurdas que acontecia lá nessas, sabe? Era uma coisa assim muito doida. Então, Nero casou com a mãe, que era uma psicopata louca, tá? Que matou uma pessoa para poder casar lá com alguém, para poder ficar com o marido da pessoa. Ela matou uma envenenada e depois ela foi ter um caso com o filho, né, que era Nero, e Nero doido também, psicopata, abriu a barriga dela para saber, mandou matar ela e abriu a barriga para saber de onde ela tinha saído. A palavra cesariana se originou disso, desse ato que Nero, né, Nero se originou desse ato de abrir a barriga. A história chama esse ato de Nero de matricídio, ou seja, matar a mãe, né? A mãe de Nero chamava Agripina. Psicopata não tem limite. Psicopata, ele não tem limite de crueldade. Ele não tem. Imagina uma pessoa matar, ser amante da própria mãe. Imagina uma pessoa matar a mãe, mandar matar a mãe e ainda abrir a barriga da mãe. Depois de morta, né? Ele abriu a barriga dela depois dela morta. O que é que você pensa de uma pessoa dessa? Se uma pessoa dessa faz isso com a mãe, o que não faz com o outro? Dizem que Hitler era apaixonado lá pela amante dele, pela esposa dele, pela mulher dele, sei lá o que era. Será que era? Não, ele podia ter uma obsessão. Obsessão não é amor, né? Então ele teria obsessão por ela, mas amor não. Uma pessoa que tem amor não faz o que ele fez, né? Então são histórias e mais histórias. Se você for ler, se você pegar a literatura sobre essas histórias loucas de psicopatia, você vai encontrar coisas absurdas. Traição, de morte, de coisas perversas. O que você pensa de uma pessoa que vê outra ser assassinada? Está sendo assassinada ali e tudo. E ele diz assim, ele nem falou, né? Ele lavou as mãos quando Jesus Cristo estava sendo lá massacrado por aqueles loucos psicopatas. É um psicopata também, é uma pessoa que não tem sentimento. Ele podia ter parado aquele sofrimento ali, mesmo que Jesus morresse, mas ele não. Então, a história está cheia dessas coisas. Se a história é cercada por crueldade, por coisas absurdas, Freud disse que não existe um amor maior do que de uma mãe e um filho. Só que Freud esqueceu. Ele deve estar falando de um amor de um filho normal e de uma mãe normal, né? Porque essa frase dele não procede, a gente não pode generalizar. As intensas reações emocionais estão associadas a diferentes circuitos cerebrais e neuroquímicos em comparação com emoções profundas e comprometidas. Emoções superficiais, embora intensas, presta atenção, uma emoção profunda, ela é intensa. Uma emoção superficial também pode ser intensa. Então, é por essa razão que eles podem ficar furiosos com seus parceiros ou com as pessoas que vivem com eles
terminar o relacionamento e dizer que odeia vocês. Em seguida, ali, em questão de minutos, ele vira para você como se nada tivesse acontecendo, como se ele não tivesse dito aquelas coisas e nem tido aquela crise de raiva intensa. E pronto. Aí você diz assim: eu vou embora, que você me mandou embora. Eu mandei você embora? Não, fica aí. Então são essas coisas que você tem que observar, esses altos e baixos, essa montanha russa de palavras, de comportamento. Porque essas pessoas que têm distúrbio de personalidade e que têm qualquer outra doença mental, as emoções deles não são consistentes. Eles não passam uma semana com o humor e as emoções equilibradas. Eles mudam da água para o vinho. Eles mudam a visão completamente. No dia seguinte, eles são outra pessoa. Eles experimentam confusão e às vezes nojo de você, se você, porque você simplesmente não pode deixar para lá. Se uma pessoa está te machucando, se uma pessoa está te ofendendo, você não deixa para lá. E eles simplesmente, eles sentem nojo de vocês. E eles não entendem porque vocês sofrem. Certos estados emocionais para os narcisistas e os psicopatas podem ser liberados instantaneamente. E eles não sentem dor nem angústia. Eles se movem como se nada tivesse acontecido. O indivíduo com cérebro saudável acharia o cenário que eu acabei de descrever estranho e desconfortável. No entanto, as pessoas com psicopatia tendem a não achar nada de estranho nisso. Para eles, tudo isso é normal. Na verdade, eles até acusam seus parceiros de psicopatas. Eles acusam seus parceiros de se apegar ao passado. Porque como a memória deles não processa emoções, eles não se recordam do passado, o que eles fizeram no passado. As emoções de um psicopata são complexas, fascinantes e exigidas para um relacionamento amoroso e saudável. Quando as emoções são severamente desreguladas, associada a um alcance limitado, certamente haverá problemas na vida íntima. Esse é um problema que nós vemos com narcisistas e psicopatas. Na verdade, cada um que tem transtorno de personalidade do grupo B, suas emoções são desreguladas. Eles têm problemas para acessar e demonstrar consistentemente como emoções complexas e vários níveis que envolvem empatia, como moralidade, compaixão e bondade. São emoções que não são processadas por indivíduos que são portadores de psicopatia e narcisismo patológico agregado a outros distúrbios. Aliás, as pessoas que têm transtorno de personalidade do grupo B, eles não processam as emoções como a gente. Todos eles, todos do grupo B. Lembrando que todas as doenças mentais e todos os transtornos de personalidade têm espectro. O que são espectros? São níveis, os níveis da doença, né? Traços, moderados e graves. Quando ele chega no estágio grave, ele já é patológico aquela doença, ou seja, praticamente não tem cura. Virou uma patologia. De tanta pessoa ficar praticando aquilo, ela vira aquilo que ela pratica, né? Nós somos
aquilo que nós nos comportamos. Se você me conhece, você sabe como eu sou. Então, vários elementos, várias coisas, a minha criação, o ambiente que eu vivi, a minha família, a minha religião, o mês que eu nasci, o que mais? Outras personalidades que vão se agregando a gente. Então, fez de mim a pessoa que eu sou. Então, o psicopata é a mesma coisa, o narcisista é a mesma coisa. Vocês entendem? Vocês entendem porque é que eu digo que não tem tratamento, não tem solução? Não tem. O psicopata ele precisa nascer com outro cérebro. Não existe até agora transplante de cérebro, né? Se pudesse fazer transplante, tudo bem. Mas não existe. Então, se você não processa as emoções, você não pode entender que você está machucando alguém. Só quem processa emoções é quem entende que está machucando, é quem entende que está ferindo, é que sente dó, compaixão, piedade do outro. O que é que eu penso? Eu, Jane, penso sobre isso. Eu penso que é um cérebro primitivo. Quando ele está se desenvolvendo, essa área límbica não se desenvolveu. Então, ele é um cérebro primitivo, como de um leão, como de uma cobra, como o cérebro de um animal que não tem nenhum tipo de raciocínio. Embora ele tenha habilidades cognitivas para outras coisas. Um psicopata, ele pode ser presidente, ele pode ser primeiro-ministro, ele pode ser dono de uma empresa, dono de um banco, ele sabe contar dinheiro. Aliás, é uma das coisas que mais eles sabem, é contar dinheiro, sabe? E ganhar dinheiro também, seja ilícito ou seja lícito. Então, é um cérebro muito complexo para se estudar, porque eles têm apego a várias coisas, como dinheiro, bens materiais. Eles são vaidosos, eles gostam de luxo, carros luxuosos, cargos poderosos, mas eles não gostam de pessoas. Eles não processam as emoções de amor, compaixão, gratidão, bondade e outras coisas. Dor, ele não sabe o que é uma pessoa sentir dor. Então, acho que agora deu para entender exatamente o que é psicopatia, né? Eu já falei do histriônico, eu já falei da tétrade negra, eu já falei da tríade negra, eu já falei do borderline, eu já falei dos 10 transtornos de personalidade. Está na playlist, vão lá buscar. Eu já falei sobre a característica de todos e como eles agem, o que eles são capazes de fazer. Então, você que chegou até aqui, você só vai correr risco se você quiser. Porque vá lá na playlist que tem os 10 transtornos de personalidade, que você vai entender cada um deles. Quando eu estudei 1 ano e 8 meses de neurociência. 6 meses foi introdução à neurologia. Só que esses 6 meses eu estudei cada caso
Eu estudei um caso de uma chinesa que foi por isso que eu não consegui terminar o curso. Primeiro, porque eu não tinha dinheiro para bancar o curso. Segundo, esse caso me assustou. O que essa moça fazia, e depois, ela era novinha, e minutos depois ela se comportava como uma pessoa normal. Mas quando ela se enfurecia, ela fazia coisas absurdas. Coisas que não dá para falar, não dá para explicar. Estudei vários casos horrorosos, mas também estudei casos muito importantes de coisas bem interessantes também e casos horríveis de pessoas que cometeram crimes absurdos e que a gente não sabe o que leva uma pessoa a fazer isso. Mas é o processamento das emoções. Se você não sente dó, se você não sentir compaixão, e você não sentir bondade, e você não tiver nenhum senso de moralidade, você é capaz de cometer as coisas mais absurdas. Entendeu agora? É aquela história. Você só sabe a dor que causou a alguém quando alguém faz a mesma coisa com você. Se você, se alguém faz a mesma coisa com você e você não processa, então você não sabe a dor que causou ao outro. É isso.